E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação, um experimento mental que é, pra ser sincero, bem bizarro, mas fascinante. A gente vai pegar um dos piores personagens já criados, Eric Cartman de South Park, e jogar ele bem no meio da vida após a morte da Igreja Católica lá da Idade Média. Pois é, a grande questão é essa. O que aconteceria se a pior pessoa que a gente consegue imaginar recebesse uma segunda chance? E não estamos falando de uma redenção simples, não. É uma purificação forçada, dolorosa, sistemática. O que acontece quando o ego gigantesco do Eric Cartman bate de frente com a lei divina? É só colocar um do lado do outro que a gente já vê o tamanho do problema. De um lado, você tem um personagem que é a pura encarnação do egoísmo, do narcisismo, do ódio. Do outro, um lugar que foi projetado para destruir exatamente isso. O conflito é a base de tudo e é aqui que a nossa história começa. Tá, mas aí você pode se perguntar, como assim o Cartman vai para o purgatório? Bom, a resposta está numa brecha teológica. A gente tem que partir do princípio que, no último segundo de vida, ele teve um raríssimo momento de arrependimento de verdade. Isso não livra ele da punição, claro, mas salva da danação eterna. O destino dele é a purificação e não o inferno. E a jornada começa, mas não com uma subida. Começa com uma parada forçada. Bem-vindo ao antipurgatório, a recepção da purificação, onde o primeiro grande castigo é simplesmente esperar. Imagina só a cena. O Cartman tenta usar todo o seu arsenal de sempre. O choro falso, as doenças inventadas, as exigências. Só que ele dá de cara com Catão, o guardião, que é uma verdadeira muralha. Ele representa uma autoridade moral que o Cartman nunca viu na vida, uma autoridade que não pode ser comprada, intimidada ou manipulada de jeito nenhum. É claro que ele ia tentar, né, usar a frase mais famosa dele. Só que nesse lugar, essa frase é só um som vazio. A autoridade que ele achava que tinha simplesmente se desfaz no ar. Ele descobre pela primeira vez que o ego dele não tem poder nenhum ali. E aqui tá o pulo do gato. A punição é perfeita para ele. Vamos lembrar que o Cartman odeia esperar mais do que tudo. Esse é o cara que se congelou por 500 anos para não ter que esperar pelo lançamento de um videogame. Então, ser forçado a confrontar o tempo que ele desperdiçou, sem nenhuma distração, é uma tortura psicológica feita sob medida. Depois de uma eternidade esperando, a subida finalmente começa. E os primeiros 3 terraços da montanha vão direto no alvo, bem no núcleo da psicologia do Cartman, o espírito corrompido dele. Para a gente entender o que vem pela frente, a gente precisa conhecer o conceito de contrapasso. A ideia é que a punição não é aleatória. Cada sofrimento é uma lição, uma cura que foi pensada para reverter a lógica do pecado. É um remédio amargo, mas extremamente preciso. O mais fascinante aqui é a precisão de cada cura. A soberba do Cartman, que faz ele se sentir o centro do universo, agora ele é forçado a andar curvado sob um peso enorme, olhando para o chão, igualzinho às pessoas que ele desprezava. A inveja dele, aquela obsessão por querer o que os outros têm, as pálpebras dele são costuradas, forçando ele a olhar para dentro de si. E a raiva cega dele. Ele fica literalmente cego numa nuvem de fumaça, obrigado a andar pelo mundo sem aquela visão distorcida pelo ódio. O efeito disso tudo é simplesmente devastador para o velho Cartman. O garoto que se via como um deus é forçado a olhar para a poeira. O garoto que vivia para culpar os outros é forçado a admitir: a culpa é minha. É um desmonte completo. A jornada continua, subindo cada vez mais. A purificação agora sai dos pecados da mente e vai para os vícios mais físicos, os hábitos do dia a dia do Cartman. E a cura continua, implacável. O preguiçoso é forçado a correr sem parar. O ganancioso fica amarrado de bruços, sem poder pegar nada. O glutão é forçado a passar fome enquanto sente o cheiro de comidas deliciosas. E o luxurioso tem que caminhar através de uma parede de fogo purificador. Cada passo é um ataque direto a um dos traços mais conhecidos dele. Mas é no terraço da gula que acontece a transformação mais chocante. Uma mudança tão profunda que apaga uma das características que definem a identidade visual e psicológica dele. É isso mesmo. O garoto que sempre se defendia dizendo "eu não sou gordo, eu tenho ossos largos", é reduzido a pele e osso. A obesidade dele, que era tão central para o personagem, é simplesmente eliminada. A identidade que ele conhecia está sendo literalmente consumida pela fome espiritual. Finalmente, ele chega ao topo da montanha. Magro, humilhado, mas purificado de todos os vícios. Agora, ele encara a purificação final da alma. E essa tabela resume o processo todo de forma brilhante.
De baixo para cima, cada vício foi metodicamente confrontado e revertido. Da soberba à luxúria, a estrutura do purgatório funcionou como uma máquina de desconstrução, desmontando a personalidade do Eric Cartman peça por peça. Esse é o último passo. Primeiro, ele mergulha no leite, e a memória de cada coisa horrível que ele fez é lavada. A lousa da alma dele é limpa. Depois, ele bebe do Eu Noé, que traz de volta a lembrança dos raros momentos de bondade, fortalecendo a base da sua nova identidade purificada. E aqui a gente chega na pergunta final, a mais perturbadora de todas. Se você remove tudo aquilo que definia o Eric Cartman, o narcisismo, a crueldade, os planos mirabolantes, o que é que resta da pessoa que a gente conhecia? A conclusão é meio inevitável e até um pouco sombria. O processo do purgatório para dar certo com alguém como ele não pode só consertar o Eric Cartman. Precisa apagar ele. A alma que sobe para o paraíso pode ter começado como Eric, mas no final é um ser completamente novo e irreconhecível para nós. É uma verdade inquietante. A salvação, para alguém tão corrompido, exige a aniquilação total da identidade.